Muita gente nos últimos dias, cara, me pede pra dar a minha opinião a respeito da nova rainha do rock, Miley Cyrus. Só pode ser uma piada. Mas enfim, ok. Eu vou dar a minha opinião a respeito dela e a respeito desse novo disco que ela lançou, chamado Plastic Hearts, que tá fazendo o maior sucesso. Presta atenção na minha opinião. Fala batera! Dezembro nem bem começou e já é Natal no Ivan Buzik Curso Bateria. Comprando o Ivan Buzik Curso Bateria em dezembro, você vai ganhar inteiramente grátis esse pad assinatura Ivan Buzik Dr. Sim da Gorilla. E tem mais! Para os 50 primeiros compradores, quem paga o frete sou eu. Nem o frete você vai pagar. Feliz Natal com Ivan Buzik Curso Bateria. Meu amigo e minha amiga, quando começaram a surgir as primeiras notícias de que o mais recente disco do AC/DC, o Power Up, tinha sido desbancado do topo da parada da Billboard pela Miley Cyrus e por esse disco recente dela, o Plastic Hearts, começaram a surgir pedidos para que eu me manifestasse a respeito disso, muitos pedidos, e também para que eu comentasse que ela é a nova rainha do rock, cara. Antes de eu entrar nesse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Primeiro, eu preciso contextualizar vocês, antes de falar desse disco. Essa chamada inquietude dessa moça, né, que os fãs adoram valorizar isso, ela é muito mais relacionada com uma falta de foco e direcionamento do que qualquer outra coisa. E dá para perceber isso desde os tempos de Hannah Montana. Aquela personagem que ela fez da Disney, né? Eu falo Hannah Montana mesmo, assim, com essa pronúncia bem jocosa. E eu lembro que esse tipo de falta de foco, ele surgiu exatamente logo de cara, quando ela se meteu a gravar discos. Quando ela lançou, por exemplo, o disco de estreia dela em 2007, que era o Meet Miley Cyrus, que era um disco de popzinho absolutamente inofensivo, cara, e feito exatamente para o público dela, que eram o público era formado por aquela manada de crianças histéricas, né, que compravam tudo da Disney. E com o passar do tempo, cara, ela continuou fazendo um sonzinho muito do mequetrefe para adolescentes nos discos seguintes, né? No Breakout de 2008, no Can't Be Tamed de 2010. E mesmo quando ela tentou bancar a adulta polêmica, vamos dizer assim, né? Rompendo com essa imagem que ela tinha, né? E ela passou a ser a garota desbocada, né? Sem medo da própria nudez. Soltou aquele disco Bangers de 2013. Só que, cara, ela era tão rebelde, cara, quanto um pacote de granola, né? E ela tentou se aproximar do hip hop, cara, de um modo tão genuíno, tão verdadeiro quanto uma nota de R$23. Aí depois que ela lançou o Bangers, ela ainda desafiou ainda mais o público dela com um disco chamado Miley Cyrus and Her Dead Pets, de 2015, que tinha uma atmosfera, vamos dizer assim, mais experimental, né? Em comparação com o que ela vinha fazendo até então. E ela fez esse disco em parceria com o pessoal do Flaming Lips, que é uma banda excelente. E aí então, cara, ela lançou um disco de country music chamado Younger Now,
que foi um fracasso retumbante de vendas. Então, esse redirecionamento é falta de foco, cara. É falta de uma orientação. É como se ela quisesse atingir vários públicos e fracassou em todos eles. E eu tenho certeza que o fracasso desse disco country deu muita vergonha no pai dela, o Billy Ray Cyrus, que realmente foi um grande astro da country music no passado. Vendeu horrores, assim, fez um sucesso tremendo. E esse fracasso ainda ressoa. Porque o disco, ele não agradou às meninas que acompanham a carreira dela do pop e muito menos o público adulto da country music. Então o que acontece? Ela vai meio que mudando conforme a maré. Agora, é inegável que ela sempre tratou de colocar o rock no meio das suas coisas, mesmo que de uma maneira muito tímida, né? Como ela fazia antigamente nos shows, ela incluía I Love Rock and Roll da Joan Jett. Ela chegou a tocar Black Dog do Led Zeppelin no Festival de Glastonbury em 2019. Então nos shows, cara, ela de uma certa forma ela tentava sondar o público dela com relação a novas sonoridades, né? Em algumas apresentações ela fazia ela cantava uma música do Bob Dylan chamada You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Ela tocava There's a Light That Never Goes Out dos Smiths. Ela teve show, por exemplo, que ela incluiu Ruler of My Heart da grande diva da soul music Irma Thomas, que é uma cantora que vocês precisam ir atrás do trabalho dela, que é sensacional. E essa música é um clássico da soul music dos anos 60. Ela chegou inclusive a colocar nos shows Baby I'm Gonna Leave You do Led Zeppelin, né? Então, para as plateias, isso era uma postura desafiadora, né? Já que ninguém da plateia sabia que músicas eram aquelas. E aí, de uns tempos pra cá, a gente começou a ver uns vídeos dela, ela fazendo cover, por exemplo, de Wish You Were Here do Pink Floyd, daquela música horrorosa do Cranberries chamada Zombie, e fez uma versão muito interessante de Heart of Glass do Blondie, né? Meio que preparando o terreno para o que a gente ouve nesse novo álbum, no Plastic Hearts. Então é uma campanha de amaciamento do público, vamos dizer assim, né? E só que o que acontece, cara? Esse disco, o Plastic Hearts, ele é uma versão mainstream de como um produtor de pop enxerga o rock nos dias atuais. Quando eu terminei de ouvir esse disco, a impressão que eu tenho, que eu tive e eu tenho ainda, é que é um álbum de rock pro TikTok, sabe? Depois que passar por uns filtros, aqueles filtros de imagem do Instagram, é um álbum de rock pro TikTok. No Plastic Hearts, cara, a Miley, ela tenta dizer às fãs que ela encontrou um balanço dessas alterações estilísticas, vamos dizer assim. É o resultado musical de um período turbulento da vida dela por conta do divórcio. Cara, e daí, bicho? Muita gente já fez discos com esse astral. Só que tudo que você ouve no disco, cara, parece que foi criado para tocar na MTV, se ela ainda existisse naquele antigo formato, você tá entendendo? O disco traz um resgate, vamos dizer assim, do rock pop dos anos 80, né? Muito mais pop do que rock. E é um produto muito condizente, cara, para aquilo que é o mais importante na Miley Cyrus, que é a imagem dela. Importante para ela, inclusive. O que muitos andam aí considerando como uma fase roqueira da Miley Cyrus, nada mais é, cara, de que um pequeno e oportuno flerte com o gênero, ainda mais numa época, cara, povoada de cantoras lamurientas, caras, que ficam empesteando os nossos ouvidos assim com um chororô
que é insuportável. Tanto isso é verdade, cara, que a Miley e os produtores, os vários produtores, resgataram numa canção chamada Midnight Sky a sonoridade, cara, da Stevie Nicks, né? Ex-integrante do Fleetwood Mac, e resgataram isso até na forma de cantar. Ouça uma canção da Stevie Nicks chamada Edge of 17 e você vai perceber a semelhança. O próprio dueto da Miley Cyrus com o Billy Idol em Nightcrawling, ele é explícito dessa intenção, né? Você fica com a impressão, cara, que o Billy Idol vai entrar na música cantando White Wedding, que foi um primeiro sucesso dele, cara. E tudo é muito polido, cara, tudo é muito limpinho, asséptico. A começar pelas guitarras, cara, que são completamente inofensivas. O disco começa com uma canção chamada WTF, Do I Know? Que é What the Fuck Do I Know, né? Que soa, cara, como se a Kylie Minogue ela tivesse passado uma semana só ouvindo os discos do Muse. Ou seja, é uma canção absolutamente medíocre. Aí na sequência vem a faixa título, cara, que é uma tentativa da Miley Cyrus em imitar a Pat Benatar, que é uma tremenda cantora, né? Com um resultado risível, cara. Mesmo essa música trazendo o Chad Smith, batera do Red Hot Chili Peppers. Aí tem Prisoner, que parece uma versão roqueira da Physical, aquela canção da Olivia Newton-John, cara. Essa música, inclusive, traz um dueto com a Dua Lipa. E isso faz sentido na medida em que a convidada ela tem o mesmo tipo de proposta de resgate dos anos 80, mas com uma dose de rock muito menor. Aliás, a Dua Lipa e esse disco mais recente dela, o Future Nostalgia, eles influenciaram muito o disco, muito esse disco da Miley Cyrus. Tem uma canção no disco que é evidentemente autobiográfica, chamada Hate Me. Mas o título é perfeito para quem ouve o disco e acredita que ela é a nova rainha do rock. No final da audição do disco, você vai realmente odiar a Miley Cyrus, porque isso é uma verdadeira falácia. Tremenda cascata inventada por jornalistas amigos, e ela mesma está encampando essa ideia, um negócio ridículo, uma cascata ridícula. É claro que o papel de vários produtores foi fundamental para essa presepada, né? Foram eles, assim, os alquimistas, vamos dizer assim, dessa fase atual da cantora, e construíram uma série de timbragens, cara, cheias de efeitos de bateria programada. Dá para perceber isso numa canção chamada Give Me What I Want. E nessa música, por exemplo, os sintetizadores, cara, foram claramente chupados, cara, do som de uma banda antiga chamada Animotion. Lembra? Que eles fizeram muito sucesso com uma música chamada Obsession. E dentre esses produtores, cara, quem predomina é o Andrew Watt. É, exatamente. O mesmo produtor do mais recente disco do Ozzy, o Ordinary Man. Aí você vai ouvindo o disco, cara, aí quando surge a Joan Jett, numa música fraquíssima, chamada Bad Karma, produzida pelo renomado produtor Mark Ronson, eu fiquei com a impressão, cara, de que, primeiro, a Miley Cyrus chamou a Joan Jett na intenção de buscar uma bênção e uma autenticidade pro que ela tá fazendo, né? E, cara, a Joan Jett canta essa música com o entusiasmo de quem acabou de tomar um dardo de sedativo. Sabe aqueles sedativos que você dispara pra fazer adormecer um elefante? Pois é, cara, a impressão que dá é que a Joan Jett, antes de entrar no estúdio para gravar os vocais dessa música, ela foi atingida por um desses dardos tranquilizantes, cara. E aí no disco, cara, tem várias baladas, você tá entendendo? Claro, né, meu? Tem 4 baladas, né? E todas absolutamente insípidas. Uma chamada High, outra chamada Golden Jean String. Essa, inclusive, tem uma pitadinha de country atmosférico, assim, uma coisa, né? Que, inclusive, essa música, ela já é ruim, cara. Ela é ainda estragada ainda mais por uma bateria eletrônica meio pentelha programada ali.
Tem uma chamada Never Be Me, que é claramente inspirada numa antiga canção do The Cars, chamada Drive, né? Principalmente na levada. E a Miley Cyrus canta essa música como se ela estivesse num karaokê de beira de estrada. E tem também uma outra chamada Angels Like You, que é uma balada perfeita para você cantar em grandes arenas, desde que você tenha a idade mental de uma garotinha de 12, 13 anos. Se esse disco tem algum mérito, é o de propiciar a essa garotada, né, essa geração Disney Channel, essa geração Disney Plus, né, essa meninada toda, de que elas tomem contato e sejam estimuladas a conhecer o trabalho da Joan Jett, da Stevie Nicks e do Billy Idol. Só isso. Porque, no mais, esse disco de roqueiro tem muito pouco. E é engraçado que quando eu terminei de ouvir esse disco e eu fiquei lendo os papos na imprensa, louvando o disco, dizendo que o disco é uma obra-prima, e que a Miley Cyrus é a nova rainha do rock, não teve como eu não pensar naquela velha tese de que você contando uma mentira 1 milhão de vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E isso é a pura realidade dos dias atuais. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito dessa presepada, dessa cascata de que a Miley Cyrus é a nova rainha do rock, porque ela lançou esse disco horroroso chamado Plastic Hearts. Não esquece de fazer a sua inscrição no canal, que você já sabe muito bem como funciona, de visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem bacanas. E eu volto muito em breve com mais um assunto interessante aqui para vocês, beleza? Um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.